Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que eu posso te dar, tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, todo o tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, todo o tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Vamos colocar em pé para louvar o Senhor com essa canção, declarar que Ele é bom, que o seu amor dura para sempre, eternamente. Senhor Jesus, esse é o teu ambiente, esse é o teu lugar. Cada coração aqui anseia por ti nessa noite. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos.
cantamos essa canção porque acreditamos na sua justiça, Senhor. Ah, Senhor, diz na sua palavra: acaso o Senhor não irá responder o seu povo que clama de dia e de noite? Acaso o Senhor permanecerá imóvel, seus ouvidos tampados? Ah, Deus, não é assim que nós te vemos nessa noite, não é assim que nós vemos a sua conduta, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor, mas é um Deus de relacionamento que anda ao nosso lado. O Senhor não nos vê apenas por nossas falhas e nossos erros, mas o Senhor vê Cristo Jesus em nós. O Senhor não vê apenas, Pai, aquilo que nós deixamos de fazer, mas o Senhor vê o que Cristo fez por nós na cruz. Nós fomos comprados por alto preço. Pela Tua bondade e misericórdia nós estamos aqui, Jesus. Não existe mérito humano, ninguém escolheu estar aqui, mas o Senhor nos trouxe na Sua presença, Pai. E tire de nós o desejo de sermos, Pai. Tire de nós o desejo, Pai, de aparecer na Sua frente ao invés de Te seguir. Ao invés de seguir os Seus passos, queremos trilhar os nossos caminhos. E depois ousamos dizer que o Senhor não é bom, que o Senhor não é bom, que o Senhor não faz aquilo que promete. Mas a Tua palavra diz que o Senhor cumpre aquilo que promete, que o Senhor cumpre todas as Suas promessas, pois o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que essa bondade invada o nosso coração, Jesus. Tu és bom. Sempre Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Vamos declarar que o amor dele dura para sempre. Você que veio aqui e talvez está abatido, talvez está amargurado, talvez está com um sentimento de morte, de tristeza, talvez você não tenha visto, não tenha experimentado a bondade que você espera de Deus, talvez você não tenha experimentado aquilo que você almeja dele para a sua vida, mas eu quero te dizer que em todo momento, na tribulação, na tempestade, nas trevas, na bonança, no dia mau, no dia ruim, Ele é um bom Pai para você. Ele é um bom Pai para a sua vida. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou. E essa noite nós queremos sentir a presença desse bom Pai. Você quer sentir a presença desse bom Pai nessa noite? Meus irmãos, não fiquemos apáticos diante do que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer te tornar um seguidor de Cristo nessa noite. Deus quer fazer os seus lábios se destravarem nessa noite. Por isso vamos louvar ao Senhor.
porque Ele é o nosso bom Pai. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, para nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Sim, tu és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és.
perfeito em tudo que faz para nós. Mais uma vez. Para nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai. Quem tu és, soldado por ti. Quem eu sou, quem eu sou. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa noite. Sinta-se abraçado pelo bom Pai. Talvez pelo Pai que você nunca teve. Talvez pelo carinho que você nunca teve. Saiba que o Senhor te ama do jeito que você é. E Ele irá te amoldar ao caráter de Cristo. Ele irá entrar no seu coração. Ele irá completar a boa obra que Ele começou em você. Que você se sinta amado para trilhar esse caminho tão difícil. Esse caminho às vezes arde, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo e nos dá coragem para ir além, nos dá coragem para ir mais distante, nos dá coragem para prosseguir rumo ao alvo que é Cristo Jesus. E para isso o amor do Pai está derramado sobre nós nessa noite. O amor do Pai está derramado sobre nós nessa noite. E nós o louvamos e o agradecemos. Aplauda o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se assentar. É tão lindo ver essas verdades sendo cantadas. Você sabia que no Antigo Testamento eram ditas apenas 17 palavras a respeito da paternidade de Deus? No Novo Testamento essa verdade foi ampliada e desenvolvida ao ponto de chegar quase 70 vezes ser mencionado Deus na figura paterna. Quando a gente está aqui hoje no século 21 dizendo que Deus é um bom Pai, é um privilégio poder conhecer o caráter desse Deus que não abandona e nem deixa só. Então eu quero dar para você uma saudação em nome do bom Pai, o Pai que está nos céus, para todos que estão aqui, que Deus abençoe você, sejam bem-vindos, especialmente você que está vindo hoje pela primeira vez nesse lugar. Que bom que você escolheu esse lugar, escolheu essa noite para estar conosco, e tenha certeza que não é por um acaso que você está aqui conosco. Há um projeto de Deus, você não veio aqui por vontade própria, houve uma santa conspiração divina para que você estivesse conosco hoje ouvindo a palavra de Deus e participando dessa celebração. E para a gente poder agradecer a sua presença, você que veio pela primeira vez, no final do culto nós temos uma equipe de camiseta vermelha que vai entregar para você o presente. Você não precisa se identificar agora, é apenas no final para essa equipe. Você vai lá e vai dar o seu nome e vai poder retirar o seu presente que nós preparamos para hoje, e esperamos que seja a primeira de muitas vezes que você esteja conosco aqui na nossa comunidade. Aos demais irmãos, sejam bem-vindos novamente. Que bom que você veio aqui a esse lugar para celebrar conosco. Hoje é o domingo, um dia especial que a gente passa com a família, que a gente gasta com pessoas que amamos, e nada melhor do que encerrar esse dia na presença de Deus com aquele que também nós amamos. E você que tem participado da nossa comunidade sabe a respeito dos livros que nós temos trazido aqui na nossa comunidade. Eu quero apresentar para você uma trilogia hoje aqui. Todas são do Timothy Keller. Timothy Keller é um pastor americano. Ele trabalha numa igreja presbiteriana em Manhattan, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E a sua igreja é fantástica porque é uma igreja multicultural para hispânicos, chineses, americanos, poloneses, e ele consegue falar do evangelho para todas essas culturas, e nós trouxemos alguns livros dele para cá. Deuses Falsos é um livro que fala sobre a cultura pós-moderna. Quais são os deuses da nossa cultura? São eles o prazer, o poder e também o dinheiro. Deuses falsos. Aqui ele descreve e detalha cada uma das ações desses deuses que querem roubar o nosso coração. Esse livro também é muito legal, chama O Deus Pródigo. Fala a respeito do filho que ficou. Você conhece o filho pródigo? Mas tem um filho que ficou, e o Deus pródigo que vai buscar e também vai salvar o que havia se perdido. Não só o que saiu, mas também que ficou preso nas garras da religiosidade. Esse livrinho aqui é para uma sentadinha só. Você senta numa tarde, você consegue lê-lo,
mas cada página ou cada linha você quer grifar e anotar alguma coisa. Ego transformado, qual é a característica e o caráter de quem de fato ama Cristo e passou pelo processo do novo nascimento. Esses 3 livros estão disponíveis na nossa livraria. Ao final da nossa celebração você pode passar ali e fazer a aquisição desse e de outros títulos que nós separamos para você, tá bom? Terça-feira nós temos uma série de mensagens, tem falado sobre vida a mais. Semana passada o pastor Samuel, que é lá de Florestópolis, esteve compartilhando a palavra conosco aqui, em virtude de eu estar em viagem, estava acompanhando a cirurgia do meu pai, graças a Deus, queria compartilhar com a igreja a nossa alegria. Meu pai já está em casa, já saiu da UTI, já saiu do quarto e agora já está em casa, e nós louvamos a Deus pelas orações de vocês, que tem dado força para mim, para minha casa, para minha mãe também, que também tem passado pelo tratamento de quimioterapia, e nós louvamos a Deus por essa comunidade, que nos apoia, pelo conselho dessa igreja que nos compreende, permitiu que nós estivéssemos quase 5 dias fora semana passada, para poder acompanhar nossos familiares. Louvado seja Deus pelo cuidado dele, e em breve nossa casa estará aqui para testemunhar tudo isso que Deus está fazendo, amém? E terça-feira agora a gente continua então com essa série Vida a Mais. Eu queria que você convidasse alguém para estar com você, que você não viesse na terça-feira sozinho, porque terça-feira não é para a gente vir sozinho, é para a gente convidar alguém, para trazer alguém para ouvir a palavra de Deus aqui nesse lugar, e você é convidado a trazer alguém com você aqui. E último aviso, nós estamos fazendo apenas uma alteração aqui na questão dos dízimos, uma explicação melhor, porque muitas pessoas me perguntam: pastor, eu posso entregar meu dízimo no cartão? Eu não costumo trazer dinheiro, e todo domingo eu trago, é o momento do dízimo, eu falo, puxa vida, só estou com cartão. Queridos, nós temos a maquininha de cartão de crédito e de débito, que fica lá no balcão de informações, todo culto estará lá. Está lá já disponível, mas a gente ainda não tinha explicado isso. O que você faz? Você vai antes do culto, a hora que você chega, ou no momento do louvor que você quiser, você vai e passa o seu cartão lá. Você vai pegar o comprovantinho e colocar no seu envelope de dízimo e trazer aqui na frente como se fosse o seu dinheiro, como se fosse a sua contribuição, tá bom? Não fique escandalizado por a igreja aceitar cartão de débito, de crédito, porque logo logo a gente vai estar aceitando bitcoins também, não é verdade? É a moeda virtual, a mundo vai mudando. Quantos de vocês têm dinheiro de papel na carteira? Quantos de vocês já passaram por constrangimento de falar, não aceita cartão? Ai meu Deus, não vou poder comprar aqui, não vou poder fazer. Você aguenta um pouquinho que eu vou em casa buscar? Então nós também podemos fazer isso através do nosso dinheiro de plástico, tá bom? Faça isso com alegria, com disposição, porque Deus ama quem dá com alegria nesse lugar. Então seja da forma como você for contribuir, o importante é que você contribua com o seu coração, porque Deus não aceita nada dado com contrariedade, nada dado por obrigação. Entregue com voluntariedade, entregue com generosidade. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem sido generoso e tem contribuído nessa obra. Graças ao seu dízimo, à sua oferta, a gente pode fazer tanta coisa aqui, a gente pode sonhar tanta coisa para essa comunidade, porque você tem sido fiel à sua contribuição. Continue assim, e Deus vai nos levar a condições cada vez melhores para poder servir e honrá-lo aqui na cidade de Sertanópolis. Então, enquanto nós cantarmos essa primeira canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta. Se você está nos visitando, não se preocupe, essa é uma atividade feita entre os membros da igreja, mas se você quiser e puder participar, também é bem-vindo nesse lugar. Mais uma vez, será que a gente poderia se colocar em pé? A gente poderia cumprimentar essas pessoas perto de nós e disséssemos para ela, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Seja bem-vindo você que nos assiste pela internet. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu.
é fiel, Pai. Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade, da Tua fidelidade, do Teu amor por nós, Pai. Só Tu és digno de ser louvado, Pai. Só Tu és digno de ser entronizado. Não há outro nome mais lindo, não há outro nome que nós desejamos nessa noite, Pai, senão o Seu nome, Jesus. Nós queremos ir mais fundo, queremos ir além, queremos na simplicidade da Sua palavra em nossos corações, Pai. Nós queremos na ousadia do Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, através de tudo que nós já experimentamos, Pai, e chegamos até aqui, Pai, queremos buscar mais, Pai, queremos ir além, queremos correr para os Seus braços, desfrutar, Pai, de palavras novas, Pai, de coisas grandes e maravilhosas que a nossa mente não conhece ainda, Pai, mas que o Senhor irá nos revelar nessa noite, porque nós queremos ver a Sua face. Tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui, desejo a Tua glória. E então te encontrar.
tem deixado as imagens nítidas. Talvez algum pecado, algum problema, alguma dificuldade, algo que não nos permite talvez ir além, algo que o inimigo tem usado para jogar na nossa cara, para frustrar os nossos planos de ter uma adoração perfeita, frustrar os nossos planos de ter uma comunhão com Cristo, frustrar os nossos planos de andar lado a lado com Jesus. Talvez essa noite você está com isso no seu coração. Talvez você canta e fala, mas como eu verei a face do Senhor? Como eu verei a face do Senhor? Como eu verei essa face tão maravilhosa? Como eu entenderei se realmente eu tenho buscado a presença de Jesus Cristo? Eu quero que nessa noite você cante conosco, porque todos nós aqui em cima também precisamos pedir: Senhor, tenha misericórdia, abra os nossos olhos, nos ajude a te adorar, nos ajude a te louvar. Ninguém aqui é super santo, mega santo. Nós precisamos da misericórdia do Senhor para adorá-lo, para ver a face dele. E se existe algo a ser quebrado nessa noite, irmão, cante junto, libera o seu poder, pois sabemos que existe mais de Deus para você, existe mais de Deus na sua vida, e nós precisamos declarar para que o Senhor venha, para que Ele venha e libere o seu poder. Sei que existe mais, leva-me mais vem, enche este lugar, que seja assim na terra como é no céu. O céu na terra libera o seu poder. Sei que existe mais, leva-me mais longe. Vem este lugar, que seja assim na terra como é no céu. Que seja assim na terra como é no céu. Que seja assim na terra como é no céu. A uma só voz, vamos separar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou. Mostra-me tua face, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Se você anseia pela presença do Senhor, Ele está aqui. O Senhor Deus está aqui, quebrantando corações, restaurando vidas. O Senhor Jesus está aqui passeando por esses bancos, tocando cada coração aqui presente, resgatando das trevas os perdidos, dando força e vigor aos cansados, trazendo sabedoria e maturidade aos jovens, trazendo visões, trazendo sonhos, trazendo perspectivas de vida. E nós te adoramos, Senhor, pois Tu és o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor desse culto, o Senhor é o Deus dessa celebração. Conduza todos os atos, Pai. Nos leve, Pai, a uma experiência de adoração, onde o nosso coração se conecte com o Seu, Pai. Nós te adoramos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você pode se sentar. Deus abençoe. Amém.
Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. Nós queremos ver a face de Deus, e a face de Deus ela é revelada de diversas maneiras, de maneiras distintas, mas sempre de maneira muito simples, né? Aliás, esta é a temática que nós temos abordado quando falamos sobre estar nos passos de Jesus. É o fato de ser simples. O Evangelho é simples demais, queridos. Nós é que complicamos muito. O cristianismo é simples, assustadoramente simples. Nós é que complicamos demais, as complexamos demais. Esses dias eu me envolvi numa discussão com uma situação de uma pessoa que acha um absurdo chamar Deus de você, né? Porque algumas canções falam Deus, você, eu quero mais de você, e essa discussão então criou um certo desconforto. Isso é uma complexidade desnecessária. Porque se nós formos olhar, por exemplo, o correto não era nem você, era vossa mercê. A nossa língua foi passando pela dinâmica, né? E ela depois se tornou em vós me ser, depois passou a ser você, agora a gente já chama de você, alguns já estão falando se, daqui um dia a gente vai falar o, né? Do jeito que está a dinâmica. A verdade é que tu não é um pronome de tratamento. Tu é simplesmente um pronome para se referir ao outro. Então muitos dizem, não, tem que chamar Deus de tu, porque isso sim é reverência. Isso não tem nada a ver com o evangelho, com o cristianismo. Algumas línguas, por exemplo, no mundo, não tem um pronome diferente. O inglês tem o you. You é para você, you é para Deus e serve para todos. Ou seja, essas discussões, essas complexidades, essas dessintonização com o que é o centro do evangelho, muitas vezes acabam mais afastando as pessoas do que fazendo com que elas permaneçam perto. Então, o cristianismo, o evangelho, ele é dinâmico e muito simples. O problema é que nós complicamos demais e enchemos o cristianismo, de regras, de preceitos, de aparatos, de suportes, para dar um viés de um pouco mais difícil, ou um pouco mais santo, quando na verdade é muito simples. Simples e objetivo. E às vezes a gente não gosta disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e todo estrangeiro que chega lá pela primeira vez fica perdido, você não sabe para onde vai, você desce do avião, aquele aeroporto gigantesco, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, e com o inglês mais ou menos você vai até o primeiro oficial que tem ali do lado, e eu cheguei até uma oficial com toda a simpatia de brasileiro e diz, olá, bom dia, tudo bem com a senhora? Eu gostaria de saber onde fica o posto de imigração. Ela olhou para mim, não me deu nenhum welcome, não falou para mim bem-vindo aos Estados Unidos, brasileiro, samba, né, futebol, Ronaldinho, ninguém falou nada comigo. Ela olhou para mim de uma maneira simples, educada, mas totalmente objetiva, e ela falou, follow the blue line, que significa siga a linha azul. No chão havia várias linhas, amarela, vermelha, verde e azul. Então cada uma levava a um destino. Um para o posto de imigração, o outro que era cidadão americano, o outro que era conexões. E eu fui pela linha azul, agradeci, mas simples, objetivo. Não houve carinho, não houve atenção, não houve um afeto, mas me deu a informação que eu precisava, que era o que eu queria, chegar ao posto de imigração. Simples e objetivamente eu segui a linha azul até chegar no posto de imigração. O problema é que lá o negócio fica um pouco mais complexo e um pouco mais difícil. Aí lá vem as perguntas como, por exemplo, onde está o seu passaporte? Então você apresenta o seu passaporte. Você tem um visto americano? Você apresenta o visto americano. Você está com cartão de crédito com limite? Você apresenta o cartão de crédito. Você veio com dólares? Qual é a quantia de dólares que você tem? Você apresenta a quantia de dólares. Qual é a residência, o endereço que você vai estar nos Estados Unidos durante a sua estadia? Você apresenta o endereço. Ou seja, se você não cumprir esses critérios, você não pode passar para a linha posterior ao posto de imigração. É simples até chegar no lugar de você apresentar suas credenciais e as suas competências para você poder entrar no país que você deseja. Isso tem muito a ver com o evangelho e muito a ver com o cristianismo. Porque seguir a Cristo é muito simples. O que eu preciso fazer, pastor, para seguir a Jesus? Quais são as regras que eu preciso obedecer para seguir a Jesus? Eu digo para você, siga a linha azul. Simples e objetivo, siga os passos do mestre, siga o caminho de Cristo. Mas eu não preciso fazer isso, fazer aquilo outro, eu não preciso dar meu dízimo, eu não preciso abandonar isso. Siga os passos do mestre. Quando você encontrar a simplicidade de andar com Jesus,
Em algum momento dessa trajetória, você encontrará a dificuldade de abrir mão de algumas coisas para passar do posto de imigração, de seguidor para discípulo. E é aqui que muitas pessoas ficam no meio do caminho. Porque seguir a Jesus é simples. Seguir a Jesus é simplesmente andar segundo os seus passos, mas em algum momento da nossa vida, os passos dele vai confrontar com os nossos, vão contrariar o nosso trajeto, vão contrariar o nosso destino, e é aí que vem a nossa grande dificuldade. Então eu digo para você, é simples, mas não é fácil. Ir para um país estrangeiro é simples, mas também não é fácil passar pela imigração. Ser um discípulo de Cristo é simples começar o primeiro passo, mas não é fácil continuar nele, abrindo mão e sendo um verdadeiro discípulo que renuncia tudo para amar o seu mestre e andar segundo ele andou. Então o que eu vejo hoje são dois movimentos contraditórios que se opõem ao Evangelho e à Bíblia como ela é. O primeiro é simplificar demais o Evangelho ao ponto de ele ser superficial. Simplificar demais o Evangelho ao ponto de ser superficial. Eu já estive em lugares, por exemplo, em igrejas que hoje, infelizmente, já até aceitam pessoas no ministério que são homossexuais. Eles simplificaram demais ao ponto de se tornar superficial, acabaram manipulando a palavra e permitindo que pessoas que são definitivamente contrário à Bíblia, como diz macho e fêmea Deus os criou, estejam exercendo o ministério. É porque Deus é bom, Deus é graça, Deus aceita, Deus acolhe, e Deus acolhe todo tipo de pecador, não só o homossexual, o mentiroso, o sonegador, o adúltero, entendeu? Todos esses, o fofoqueiro, Deus acolhe todos, mas Ele não permite que lá estejam e fiquem desse jeito. Então, esse simples evangelho entrou como argumento para a simplificação da palavra, que se tornou um fundamento para a superficialidade. Então a vida do crente de igrejas simples ou superficiais é uma vida que contraria a lógica das Escrituras. Mas eu também já fui em igrejas complexas demais. Complexas ao ponto de acharem que a sua complexidade é sinônimo de profundidade. Estive recentemente numa igreja onde eu precisei me vestir adequadamente para subir no púlpito, porque daquela forma como a gente costuma se vestir não poderia ser aceito. Ou seja, ali só pregava de terno e de gravata. E como a gente respeita, a gente vai de terno e gravata. Numa outra comunidade eu tinha que combinar, a gravata com a cor litúrgica, com a mesa, A mesa tinha uma cor, você tinha que ir com a mesma cor de gravata, porque é a cor litúrgica do mês. A complexidade, do ambiente, da liturgia, de todos os movimentos, como se isso fosse sinônimo de profundidade espiritual. Então nós temos dois movimentos que um se opõe ao outro, pessoal. Um é ser simples e superficial, o que a Bíblia não é. O outro é querer ser complexo e profundo, que a Bíblia também não mostra. O que a Bíblia mostra para nós? Que o que muitos chamam de simplicidade é superficialidade, e o que muitos chamam de profundidade é apenas complexidade. O Evangelho, ele é simples, mas não é fácil. Somente isso que você precisa saber essa noite. Que o Evangelho, andar com Cristo e seguir os passos do Mestre, é apenas você seguir. Siga, comece com o primeiro passo, comece se levantando para seguir o Mestre. Mas pastor, e a caminhada? Mas pastor, e lá e lá na frente, e a minha faculdade, e o meu projeto, e o meu namoro? Eu digo para você, ninguém precisa apontar para você e dizer para você que você precisa terminar esse namoro agora, mas siga Jesus para você ver se esse namoro agrada a Deus. Ninguém precisa dizer para você sair do seu emprego, de uma situação que está contrariando o seu coração agora, e que é uma coisa ilícita, mas siga Jesus de perto e você perceberá se você deve ou não continuar nesse trabalho. Ninguém disse para você, e ninguém precisa dizer, e encher você de regras e de mandamentos para você andar com Cristo, mas siga Ele de perto e você perceberá que é muito necessário abrir mão de algumas coisas para agradá-lo e honrá-lo com a nossa vida. Então, hoje eu quero mostrar para você, que não é fácil é fácil a gente seguir a linha azul até o posto de imigração, mas depois, quando chega lá, alguns pedidos, algumas credenciais vão ser solicitadas, algumas requisições e algumas exigências vão ser feitas. Você veio até aqui como seguidor, e Jesus vai perguntar, você agora quer ser discípulo? Você veio até aqui como seguidor, e Jesus vai perguntar, e agora você quer ser discípula? É o que você deseja? Porque agora é a hora de você abrir mão do que passou e mostrar o seu interesse de me servir. Por falar em posto de imigração, há um texto da Bíblia onde Jesus encontra um homem no posto de imigração.
exatamente no lugar onde as mercadorias entravam para serem tributadas. E ali Jesus encontra um homem e o chama para seguir. Vamos ler esse texto, está em Lucas capítulo de número 5, você pode ler na sua Bíblia, você pode ler acompanhar no telão comigo. Diz assim o texto de Lucas capítulo 5. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, seguiu, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, da mesma corja, queixaram aos discípulos de Jesus, dizendo: por que eles comem, ou vocês comem, com os pecadores e os publicanos? E Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja que texto lindo e maravilhoso. Jesus trabalha a questão do chamado, e eu fico muito feliz com isso, porque Jesus tem um chamado para pecadores. Onde Jesus encontra um homem chamado Levi? No lugar pior que pudesse encontrar um ser humano, na coletoria. Existiam dois tipos de coletores de impostos na época de Jesus: os coletores de impostos de propriedades, que iam até as fazendas, que iam até os feudos para cobrar imposto da agricultura, imposto da terra dos habitantes ali da região. E tinha os cobradores de impostos de mercadoria, que ficavam em lugares estratégicos para que as mercadorias que fossem entrar no país pudessem ser tributadas. E era mais ou menos assim: 10 pacotes de trigo você vai entrar, 10 fardos, um você deixa para Roma e 9 você leva. Só que esse um para Roma, metade era para Roma e metade era para o coletor de impostos. Ou seja, os coletores de impostos eram altamente corruptos, eles extorquiam a população. Então era uma classe odiada, uma classe sinônimo de nojo, sinônimo de asco. Quando alguém dizia é um coletor de imposto, o pessoal já falava: não senta na minha mesa, não anda do lado da minha rua, não pode ser o meu vizinho. Imagine só, não é verdade? Homens do colarinho branco, do crime do colarinho branco, lá do nosso Palácio do Planalto, que a gente assiste, que desviaram 1 milhão da educação do município, que desviaram 2 bilhões da saúde do Brasil. Não dá nojo, não dá raiva, não dá um negócio ruim que você sente por essa pessoa? Não é possível que gente morrendo na fila do SUS, à espera de transplante, à espera de exame, simples que seja, e o camarada andando de iate em Miami, com o dinheiro que era para ser aplicado na saúde. Ou seja, não dá um ódio, uma revolta no coração? Era isso que as pessoas sentiam a respeito dos coletores de impostos. É o que você sente pelos nossos bandidos políticos que estão no Palácio do Planalto, é o que essas pessoas sentiam pelo Levi e pelos demais coletores de impostos. Ou seja, quando Jesus vai chamar, é como se ele estivesse passando lá na prisão de Curitiba, na prisão da Polícia Federal, e encontrasse um sujeito barbudo lá e falasse assim: você, vem aí e me segue. Entendeu? Aí você está pensando que eu estou falando do Lula. Quantas pessoas barbudas tem dentro do presídio? Geralmente muitas pessoas não fazem a barba, então tire suas conclusões. Mas Jesus vai lá e acha uma pessoa no presídio e fala: vem você e me segue. Você fala: não, Senhor Jesus, você não conhece a história dessa pessoa. Ele está aqui na prisão porque ele desviou milhões de reais. Ele está aqui nessa prisão porque ele assassinou pessoas, porque ele participou de um estratagema para derrubar pessoas e assumir poder. Ou seja, essa pessoa não convém para o Evangelho. E Jesus fala: não, eu vou chamar. Eu imagino Jesus passando pela coletoria, e aquele camarada sentado lá chamado Levi, ele dá uma parada e olha, e o olhar dos dois se cruza. Aí alguns dos discípulos olham, já tinham sido chamados antes. Se você olhar no versículos anteriores, Jesus já chamou Pedro, Tiago, João. Dá uma olhada e fala assim: não, é aquele olhar. Não, é aquele olhar. Ele vai chamar o Levi. Não é possível. Levi não, ele é corrupto. O Levi é odiado. Levi não. E Jesus olha para ele e fala assim: você, me segue. E continua seu passo. Queridos, o que eu acho fantástico na Bíblia é que Deus contraria a lógica. Ele contraria a lógica para mostrar que nós somos aceitos por Ele, nós somos recebidos por Ele, nós somos alvo do interesse dEle. Agora, se você acha ruim Jesus chamar um coletor de imposto, eu quero ampliar o problema aqui para você agora. O problema é que o Levi, ele não era só coletor de imposto, ele era judeu.
E o fato dele ser judeu é o que agravava a situação. Porque Levi, esse é o nome de um judeu. Se você olhar, por exemplo, ali está o texto em destaque: publicano e judeu. Essas coisas não combinavam, porque significava que ele trabalhava para o inimigo, ele roubava dinheiro para o inimigo, ele era contrário ao povo, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a Torá, ele conhecia o Talmud, ele conhecia as leis, as regras dos judeus, ele sabia de tudo e ainda se sujeitou a trabalhar para Roma. Ou seja, os próprios patrícios e compatriotas olhavam para aquele homem e falavam assim: esse é um indigno, esse é uma pessoa miserável, além de ser coletor de imposto, é um dos nossos, um traidor do alto escalão, um pecador de alta patente. E eu louvo a Deus por isso, porque se ele chamou Levi, ele também pode me chamar. Se ele chamou um pecador de alta patente, ele também pode lhe chamar. Ele também pode lhe conduzir ao Evangelho. Ele também pode soltar a frase: siga-me, 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 siga-me. E não é como o Chapolin Colorado: siga-me os bons. É: siga-me os ruins, siga-me a pior estirpe, siga-me os piores. Jesus não anda no templo procurando fariseus, Jesus não anda no templo procurando saduceus, Ele não está atrás da linhagem levítica, Ele não está atrás de profundos sacerdotes, Ele não está atrás de judeus, Ele está atrás de gente que o precisa, que o quer. Então Ele encontra esse tipo de gente na coletoria, Ele encontra esse tipo de gente no poço em Samaria, Ele encontra esse tipo de gente num tanque de Betesda, de gente suja, imunda e apodrecendo por lepra. Ele encontra esse tipo de gente em todo lugar. Então, se você é justo, querido, se você não precisa de Cristo para justificar, porque você é santo demais, é santa demais, desculpe lhe dizer, mas esse lugar não é para você. Está perdendo seu tempo aqui, porque aqui só é lugar de pecador, aqui só é lugar de gente indecente, aqui só é lugar de gente miserável, aqui só é lugar de gente suja, de gente podre, gente santa, gente que tem a justiça própria, gente que está, sabe, perfeito, 100%, redondinha. Está perdendo seu tempo aqui, porque Jesus ironiza a própria corja sacerdotal e farisaica, dizendo para eles, quando eles começaram a burburar: o quê? Esse culto? Vocês admitem que o fulano entre nesse culto? Vocês admitem que ele sente na igreja de vocês? Vocês admitem que ele seja batizado na igreja? A conversinha dos fariseus são essas ali, e Jesus, interpretando a conversa, diz assim: opa, fica tranquilo, não tem problema não, vocês estão livres. Jesus é irônico, ele diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, não os justos, porque quem precisa de médico são os doentes, vocês já são. E Jesus estava afirmando isso? Não, ele estava ironizando, ele estava contrariando. É lógico que eles precisavam de cura, é lógico que eles também estavam doentes, eles só não percebiam por causa do nariz arrebitado, por causa do farisaísmo e da religiosidade aparente. Então eu digo para você: se você é justo demais, então você é religioso demais, então a aparência é demais, então esse não é o seu lugar, porque essa igreja abre as suas portas todas as terças, todos os domingos, só para receber pecador. E se você é pecador, você é bem-vindo. E se você é pecador, Deus está plantando o dedo bem na fronte do seu nariz, dizendo: eu te chamo, siga-me, siga-me, siga-me. Não importa onde você pisou, não importa onde você foi, não importa tão longe que você foi, não importa as misérias que você fez no seu passado, não importa as práticas indecentes que você teve, eu estou chamando você: siga-me, siga-me. Porque Deus não está esperando você ficar bom para Ele te chamar. Deus não está esperando você ficar 100% para Ele te chamar. Irmãos, não seria ilógico? Por exemplo, hoje, enquanto eu prego aqui, eu estou com uma dor de cabeça violenta. Aí eu digo assim: a hora que eu melhorar eu vou procurar um médico. É isso que eu faço? Não. Se continuar, é aí que eu procuro o médico. Então, se você melhorar, para que você precisa de Jesus? Não, depois que eu melhorar tudo, aí eu vou seguir Jesus. Depois que eu resolver todas as minhas pendências, aí eu vou sim me batizar. Depois que eu resolver todos os meus problemas e ficar santo e perfeito, aí eu vou precisar ir para o Evangelho. Irmão, aí você não precisa mais. Entendeu? Você conseguiu sozinho. Ninguém consegue, a verdade. Mas você vai tentar sozinho e vai se estrupiar por causa disso. Então eu digo para você, a grande verdade é que Jesus veio chamar pecadores e doentes. Se você tem senso de justiça própria e é fariseu de coração, esse chamado não é para você, é só para quem é doente, é só para quem está pecador. E esse sou eu, esse é você, esse somos nós, e graças a Deus porque Ele nos chama, amém? Ele te chama, não tem desculpa essa noite. Só que o texto continua dizendo, quando Ele disse siga-me, o texto diz que Levi se levantou imediatamente, e isso eu chamo de um chamado para conversão.
Deus chama pecadores, mas Ele chama pecadores para a conversão, para o arrependimento. Olha o texto: Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O que Jesus quer dizer com isso? São verbos de ação, pessoal. Você sabe que quando a gente quer colocar ação no texto, a gente usa verbos: fez, saiu, andou, correu, pulou. Coloque em atividade. E Lucas, ele é um gramático, Lucas é médico, Lucas é estudado na cultura grega, e ele não usa verbos separadamente, ele usa intencionalmente. E ele diz que quando Levi viu Jesus chamando, Levi levantou, Levi deixou e Levi seguiu. São verbos de ação, pessoal. São verbos que colocam em operação e colocam em movimento. Então veja que coisa fantástica e mágica. Levi está sentado na coletoria, e ele está lá, batendo carimbo. Trigo, soja, milho, deixa 10, deixa 100, deixa 20, vai passando. Daqui a pouco passa Jesus, ele dá uma olhada lá, um camarada meio diferente, andando com um monte de gente. Aí o camarada dá um grito lá para ele do outro lado, fala: você aí, me segue. O Levi fala assim para ele assim: vai te catar, rapaz, o que é isso? E continua. Por que isso aconteceria? Como é que um cara passa na frente dele, chama para seguir e deixa tudo e sai? Isso é loucura. Não bate no texto bíblico, não é? Não bate, porque como é que uma pessoa trabalhando, ganhando dinheiro, extorquindo as pessoas, vai olhar para um camarada que ele mal conhece, que ele nem sabe quem é, e vai dizer para ele seguir, ele vai abandonar o dinheiro dele, a profissão dele, a família dele, e vai seguir o camarada que ele nem sabe quem é. Por isso que a gente tem que olhar o contexto, pessoal. Primeiro, Levi é um grande estudioso da Bíblia, porque ele é judeu. E como é que eu sei que ele é estudioso do Antigo Testamento? Sabe quem é Levi? Na sua Bíblia ele está lá, bem grandão. Ele tem 28 capítulos na sua Bíblia. É chamado de Evangelho de Mateus. O Levi é o Mateus da sua Bíblia. E sabe o que o Levi faz no Evangelho de Mateus? Ele cita o Antigo Testamento mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes ele cita o Antigo Testamento no seu Evangelho. Ou seja, ele conhecia o Antigo Testamento. Se você pegar o Evangelho de Marcos, Lucas e João, os outros 3 evangelhos, e colocar todos juntos, eles têm menos citações do que Mateus sozinho do Antigo Testamento. Então a gente está falando de quem conhece quem é o Messias, o que era o Messias, quem era o Cristo, como ele viria, o que ele falaria, qual seria a sua atuação. Levi conhece o Antigo Testamento e sabe quem era o Cristo e quem era o Messias. Em Lucas capítulo 5, versículo 15, Jesus cura um leproso. Quando ele cura um leproso, a sua fama se difunde por toda a região, ao ponto de Jesus ter que subir num monte e ficar em isolamento, porque o povo queria arrebatar ele como rei. A fama dele foi embora. Então, enquanto Levi estava batendo carimbo lá na coletoria, na imigração, alguém vinha e falava assim: está aqui meu saco de trigo. Você ficou sabendo de um homem chamado Jesus? Jesus, sim, ele curou pessoas. Curou, verdade? E batia o cartão. E batia o carimbo. Enquanto ele estava trabalhando, vinha uma pessoa e falava para ele: você ficou sabendo de Jesus de Nazaré? Diz que ele nasceu de uma virgem, de uma maneira miraculosa. O outro vinha trazer o saco de soja: você ficou sabendo de um homem lá da Galileia, que está agora curando enfermos, ressuscitando mortos? Ele falava: ressuscitando mortos? E continua acontecendo. Você não está sabendo de um homem lá da Galileia, que diz que é o Filho de Deus e o Messias? Ele diz: o Filho de Deus e o Messias. Então Levi já está associando toda a ação e a fama de Jesus com o Antigo Testamento. Quando Jesus aparece na frente dele, ele sabia quem era, ele conhecia a obra desse homem, e ele sabia para que ele estava ali. Levi, naquele momento, quando Jesus cruza o olhar com ele, ele diz: eu não sou digno nem de olhar para esse homem. E Jesus diz: você. Ele baixa no peito, olha para um lado, olha para o outro. Eu? Sim, você, siga-me. É por isso que ele largou tudo imediatamente, queridos, porque ele sabia quem estava chamando, ele sabia quem era a pessoa que estava convidando ele para estar perto. Não é uma decisão impensada, não é uma decisão momentânea, ele não decide por ímpeto. Levi sabia quem o chamava. Sabe por que muitos de nós ainda não decidimos seguir Jesus? Porque nós não sabemos quem ele é. Porque se o soubéssemos, se fôssemos convencidos disso, nós já teríamos levantado, deixado tudo e seguido. É difícil levantar do pecado quando eu não sei quem Jesus é para mim, quando eu sei só o que a religião é para mim, quando eu sei o que significa um culto e quando eu sei o que é ser evangélico. Mas posso te dar uma informação? Deus não é evangélico. Então, quando eu conheço Jesus, é muito mais fácil eu me levantar, é muito mais fácil eu abandonar o que eu tenho, e é muito mais fácil segui-lo,
porque eu vou seguir alguém que eu conheço, que eu sei quem é, e alguém que eu quero andar perto. Então muitos de nós estamos com dificuldades de levantar, de deixar e de seguir. Não é por falta de informações, é porque nós não conhecemos o caráter de Cristo. Nós não sabemos de fato quem Ele é. Porque se nós soubéssemos o seu amor por nós, se a gente soubesse quem Cristo é para a nossa vida, irmãos, não seria tão difícil como você acha. Tem gente que está dizendo, dói demais, pastor. Ai, como dói, pastor, ficar solteira. Eu queria já estar na balada, arrumando meu marido. Pastor, fica aqui na igreja, orando, esperando o advir. O advir que não vem. Oh, meu Deus, dói demais, pastor. Quando a gente ama Jesus, ficar solteiro não dói tanto assim. Quando a gente ama Jesus. Pastor, dói demais, eu vim para a igreja, eu achei que eu ia ficar rico, porque falava lá na propaganda da igreja, eu sou universal, que eu era um bêbado, que vivia drogado, agora eu sou empresário, eu tenho vários funcionários. Então, pastor, eu não consigo pagar minhas contas, pastor, dói demais. Quando a gente ama Jesus, a carência financeira não dói tanto assim. Pastor, mas eu achei que quando eu chegar na igreja, as pessoas iam me acolher, iam me chamar para almoçar. Eu também, querido, achava isso quando eu vim para cá. Desculpa, gente, não pude segurar. Eu cheguei a acolher, e me amar, e me abraçar, mas pastor, desde que eu batizei, a minha família falou que agora eu sou evangélico, não posso mais almoçar com eles, e agora a família da fé não me chama. Quando a gente ama Jesus, a gente passa por isso também, querido, você entendeu? Dói menos quando a gente ama Jesus, e é tão maravilhoso amá-lo, e conhecer Ele, saber quem Ele é, fica tudo mais simples. O Evangelho simplifica quando eu amo Jesus, ele complica, desculpe inventar esse termo, ele complica quando a gente não ama Jesus, fica tudo mais difícil, mais complexo, fica tudo mais pesado, pesaroso, não é verdade? Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? É o jugo da lei, é o jugo rabínico. E Jesus fala, tomai meu jugo, porque meu jugo meu fardo é suave e meu jugo é leve. Ou seja, Jesus diz que não é complicado andar com Ele, mas dói demais quando a gente não sabe quem Ele é. Dói demais quando eu só sou religioso, quando eu só sou fariseu. É muito difícil abrir mão das coisas por amor a Jesus. Esse homem, quando sabe que Jesus é, ele levanta. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Assentar é compartilhar da indecência, da imoralidade, da mentira, do engano, da falcatrua, e a gente fica sentado lá no nosso trabalho com essa gente, a gente não se expõe. Lá no seu trabalho as pessoas falam de membros da igreja, da sua igreja, e você não defende, porque fica acuado, assentado, fala mal de pastores da cidade, e você como crente, acha que não é crente no seu trabalho, e entra na onda, falando mal de outros pastores, sentado na roda dos escarnecedores, falando de malícias, de mentiras. Quando a gente ama Jesus, a gente dá um salto, fala, opa, você pode ter a sua opção sexual, mas você não pode isso impor sobre mim a sua crença, não pode impor sobre a minha crença. Eu te respeito, você me respeita. A gente trabalha junto no mesmo ambiente, eu respeito a sua família, eu respeito a sua história, eu gostaria que você respeitasse a igreja que eu frequento. Sabe, se levantar, se posicionar, se colocar, porque a gente ama Jesus, dizer para o namorado, opa, eu gosto de você, acho que você vai ser um ótimo marido, mas esse corpinho aqui, meu filho, você só vai tocar o dia que tiver de vestido branco, o dia que tiver com a aliança na mão, malandrão, é lá que você vai me encontrar. Se levantar, se posicionar, sabe, quem ama Jesus não é difícil. Ai, pastor, mas é tão difícil, pastor, olha os hormônios, a puberdade, não sei o quê. Quando a gente ama Jesus não é difícil, queridos, não é difícil. Até um banho de água gelada resolve, para a gente poder ficar em paz com o Senhor e falar, Senhor, eu te amo, eu quero seguir o Senhor, eu quero andar decentemente com o Senhor. Quando a gente ama Jesus, a gente para de frequentar a igreja no sentido de religioso e começa a frequentar a igreja no sentido de entrega, de discipulado, e as palavras que vêm no meu coração vêm para me transformar, para me modelar, para me formatar o coração de Deus. Quem ama Jesus, quem conhece a Jesus, quem sabe a obra que Ele está fazendo, deixa, não tem medo, deixa.
O Levi, o Mateus, deixou tudo, deixou a coletoria, deixou o rendimento dele, deixou o trabalho dele, sabe por quê? Porque ele sabia que não dava para ser discípulo e ser coletor de imposto. E a gente está tentando fazer essas associações no cristianismo, e não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Se diz uma pessoa veio me procurar, fala assim, pastor, o senhor poderia orar por mim e tal, e pelo meu namorado? Eu falava assim, sim, como é que é a função, o que está acontecendo? Não, é porque eu separei do meu marido e tal, e agora eu estou morando junto com esse rapaz, a gente mora de final de semana junto e tal, mas os meus filhos não aceitam e tal. Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, não vamos orar não. Anda com Jesus aí, resolve a sua vida com Deus, e tenta abençoar a sua vida você mesmo, porque não tem oração que resolva isso, se não for crente, se não for obediente, se não andar no princípio. Então o que a gente quer conciliar? A pessoa está tudo esculachada na vida, a pessoa está andando, é a mesma coisa do camarada, vai fazer um assalto, aí ele fala assim, Senhor, eu já comprei a arma, que a arma não trave, Senhor, que o Senhor ajude, porque se precisar usar, que ela não trave, ela é meio velhinha, foi tudo que eu consegui comprar, mas se eu precisar usar, que ela funcione, e Senhor, por favor, abençoe meu assalto, para que ele seja uma bênção, para que eu possa entrar na casa, possa levar tudo que eu quero, e que a casa tenha dinheiro no cofre. Já pensou? É a mesma coisa que tem gente pedindo para orar na igreja, fazendo campanha, para coisas que são impensadas, a gente pedindo para Deus abençoar o assalto, coisas intoleráveis para Deus. Ou seja, Jesus chama pecadores, irmãos, mas Ele não deixa pecador na coletoria. Ele falou para o Mateus, siga-me, sai desse lugar, sai dessa miséria, sai do pecado, sai da vida sem Deus, vem me seguir. Deus ama pecador, mas Ele é intolerante a pecado. E você sabe o que é intolerância, você que é intolerante à lactose, não dá nem para cheirar, chega perto do nariz, e Deus é intolerante ao pecado, dá asco em Deus. Então não dá para dizer que você, como pecador, sustentando o seu pecado, dizendo, não, eu vou continuar na coletoria, porque Deus é graça, Deus é amor, Deus vai abençoar minha vida de qualquer jeito. Não, Deus ama pecador, chama pecador, mas não deixa pecador na coletoria. Levi sabia, ou eu sigo a Cristo, ou eu continuo aqui extorquindo as pessoas. Ele disse, eu vou seguir a Cristo, porque essa é a decisão que a gente tem que tomar, e não é fácil, dói demais. Inclusive, lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, negócio assim, está escrito lá, não pense que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Olha o que Jesus disse, eu vim colocar filho contra pai, mãe contra filha, sogra contra nora, e eu vim trazer espada à terra. Todo aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Porque aquele que encontrar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Aquele que deixar a coletoria, agora traduzindo, vai me achar, mas o que continuar na coletoria vai me perder. Ou seja, não há, pessoal, não há um negócio com Deus, tem espada aí. Deus não colocou espada na nossa mão para a gente matar infiéis como os muçulmanos, não. Ele diz para a gente amar o próximo, os nossos inimigos. Ele colocou espada até na nossa própria casa para dizer, olha, vai ter problemas dentro da sua própria casa por me servir. E eu batizo pessoas aqui nessa cidade, de gente que fala assim, pastor, eu quero batizar na igreja, mas se eu batizar na igreja pode ser que meu pai me deserde. Se eu batizar na igreja, minha mãe já falou que eu não vou participar do almoço de família com o pessoal de domingo mais. Pastor, se eu batizar na igreja, nem meu pai nem minha mãe vai vir aqui, ele prefere eu com uma latinha de cerveja na mão do que na igreja como crente com a Bíblia na mão. E é isso que a Bíblia fala. Se você está nisso, fique corajoso, seja corajoso, não desanime de seguir a Cristo, porque é isso mesmo. Se não está em desobediência a Deus, é espada. Andar com Cristo, irmãos, é espada. Ele vai cortar muitas coisas na nossa vida, muitas ligações umbilicais com o pecado, muitas ligações umbilicais com afetos, que Ele vai cortar e vai dizer, você me ama? Porque não há parcialidade, queridos. Nós somos tão fundo no pecado, que não tem como ser restaurado sem doer. A gente se desgraçou tanto no pecado, a gente dançou tanto na lama do pecado, que não tem como restaurar sem antes doer. E dói, mas quando eu amo mais do que qualquer coisa, dói muito menos. Dói muito menos, então, facilita. Conheça Jesus antes de você abandonar a prática. Ande perto de Jesus antes de encher você de mandamentos. Conheça Jesus antes de complexar demais a sua vida. Ande com Cristo e você vai ver o que Ele pede, o que Ele quer e o que Ele chama você a deixar. Mas não dá para ser discípulo e continuar na coletoria. E você sabe o que eu estou dizendo. Você não é bobo, você não é inocente, você não está aqui por um acaso. E você sabe, quando eu falo coletoria, você já está traduzindo no seu coração. Você sabe o que essa palavra significa para você. E Deus está dizendo, ou você me segue, ou você me segue e deixa a coletoria,
ou você fica na coletoria e não me segue, porque não dá para fazer as duas coisas, elas são incompatíveis. E segue. Seguir é aquela situação de andar perto, é aquela situação de viver perto, e não tem nada melhor do que seguir Jesus. Então o chamado de Jesus, primeiro, é um chamado para pecador como você e como eu. Deus ama o pecador, mas se recusa a deixar ele como está, então é um chamado à conversão. Terceiro, é um chamado para comunhão. O chamado de Cristo, queridos, não é para a gente ficar religioso, não é para a gente ficar dando dízimo na igreja. O chamado de Cristo é para andar com Ele. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, Marcos descreve como é que Jesus queria chamar os discípulos. Ele subiu ao monte e orou a noite inteira, e então ele desceu e foi chamar os discípulos dizendo, versículo 14 de Marcos 3, para estarem com Ele. Jesus não chamou os discípulos só para expulsar demônio, só para fazer curas, só para realizar milagres. Jesus não chamou os discípulos para inaugurar uma nova religião. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Tudo que Deus quer é que você ande com Ele. É um chamado à comunhão. Olha o que o texto diz, então Levi ofereceu um grande banquete em Jesus para sua casa. Não dá para ficar na coletoria e vendo esse homem passar. Eu não posso perder essa chance, não posso perder essa oportunidade. E você está aqui nessa igreja há tantos anos e deixando a oportunidade passar. Deus sabe o potencial que você é, Deus sabe como você pode ser usado. Todo mundo via um coletor de impostos, Deus via um evangelista. Todo mundo via um coletor de impostos, Deus via um apóstolo. Deus vê você não com a carcaça desse mundo, Deus vê você não como você se enxerga no espelho, Deus vê você no potencial que Ele te chamou para ser, mas Ele quer que você ande perto, Ele quer restaurar a sua identidade, e Ele quer que você tenha comunhão com Ele, comunhão com Cristo. Irmãos, nós temos comunhão com as pessoas e com as coisas da igreja, mas será que a gente tem comunhão com Deus? Comunhão com Cristo? Será que é bom ficar com Ele? Ou será que é difícil? Ou será que é complicado? Comunhão com Cristo. Então Levi ofereceu um banquete de Jesus em sua casa. É bom demais, Jesus, Ele me chamou para ser seu discípulo. Jesus, vamos para minha casa, vamos jantar. É aí que está, pessoal. Crente gosta de comer, crente gosta de se reunir em torno da mesa, desde os primórdios, tudo tem mesa. Atos 2,42, a igreja se reunia na mesa. Levi se converte e vai para a mesa. Tem lugar melhor para a gente ser discípulo de Cristo do que na mesa com outras pessoas. Então lá está o Levi dizendo, Jesus, vem para a minha casa, eu não quero só ouvir falar do Senhor, eu quero que o Senhor venha para a minha casa. Eu pergunto para você essa noite, o seu nível de comunhão com Cristo é grande o suficiente para você levar Jesus para a sua casa? Jesus já foi para a sua casa? Jesus está na sua casa? Que bom esse culto, que lugar maravilhoso essa igreja, que palavra poderosa, que louvor ungido, mas eu quero isso na minha casa, eu quero isso no meu trabalho, eu quero isso no meu dia a dia. Se quer isso, chame Jesus para comunhão, queridos, porque deixar Jesus em quatro paredes não é sinônimo de experimentá-lo. Deixá-lo nesse culto não é sinônimo de experimentá-lo. Aqui a gente fez uma mudança, que algumas pessoas sentiram. No final do culto a gente não faz a tradicional bênção apostólica, que muitas igrejas fazem, que daí acaba o culto, aí o pessoal fecha os olhos e fala assim, né, que o Senhor, até já esqueci, como é que é mesmo? Já faz tanto tempo, não faz? O amor de Deus do Pai, a graça do Senhor Jesus. Não tem nada errado de fazer isso, irmãos. O problema é que nós associamos errado essa palavra. Sabe, quando eu era católico, eu fui até os meus 16 anos de idade, fui do movimento carismático, inclusive, e mesmo carismático, eu ficava no fundo, no último banco da missa, e aí eu esperava o padre falar assim, ó Senhor esteja convosco, aí eu falava, acabou, aí vamos para a praça, né, e eu percebi que era a mesma coisa que os crentes estavam fazendo na igreja. Quando o pastor falava, que o amor de Deus, eu falava, acabou, irmãos, não acaba. Quem disse? O culto nem começa e nem acaba. Desde o dia que você chegou a andar com Jesus, ele está acontecendo na sua vida. Então a gente não impetra a bênção apostólica no final, para que a gente acabe assim, em nome de Jesus, amém, boa semana, continua o culto agora na sua casa. É levar esse Jesus para casa, pelo amor de Deus. Não fica deixando ele aqui na igreja sozinho, solitário. Aqui é muito ruim. Você já viu aqui à noite, querido? Tudo apagado, tudo escuro, não tem nada aqui. Ele quer a dinâmica da sua casa, Ele quer sentar no sofá do seu lar, Ele quer sentar à mesa do seu jantar, Ele quer ficar no quintal da sua casa com você, Ele quer sentar na poltrona ao lado do seu escritório, Ele quer dinâmica. Aqui é feio demais de noite, quando não tem gente. Leve Jesus para a sua casa.
Um discípulo convertido vive com Jesus na sua casa, porque é lá que ele quer estar. Então convide para a comunhão. Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Jesus não pode estar numa casa onde tem gritaria. Jesus não pode estar numa casa onde tem prostituição. Jesus não pode estar numa casa onde os pais saem para ir no culto e o filho fica em casa transando com a namorada. Não pode ser. Jesus não pode estar numa casa onde o marido esconde o celular da esposa. Jesus não pode estar numa casa onde o marido se tranca no quarto e fica com o celular a noite toda, ou a esposa faz a mesma coisa e ninguém se conversa mais. Não é possível que Jesus esteja numa casa como essa, irmãos, onde as pessoas são ignorantes, onde as pessoas são revoltosas, onde as pessoas são ressentidas. Jesus não está numa casa como essa, onde as pessoas não perdoam. Por isso, chame Jesus para a sua casa. Se você converteu, se você atendeu o chamado como um bom pecador que nós somos, leve Jesus para a sua casa, porque o que Ele quer é comunhão com você. Agora, o mais importante de tudo, enquanto os meninos vão vir aqui para cantar uma canção conosco, o chamado, sobretudo, nesse texto. Primeiro, é um chamado para pecador. Segundo, é um chamado para arrependimento e conversão. Terceiro, é um chamado para estar com Cristo e ficar com Ele. E em quarto, é um chamado para compartilhar. Olha o que Levi faz. A primeira célula, o primeiro grupo pequeno do Novo Testamento aconteceu na casa de Levi, sabia? Quando ele converteu, ele falou: pessoal, vamos para um grupo pequeno, vai ter agora uma reunião lá na minha casa. E olha o que ele faz. Havia muita gente comendo com ele nesse banquete. Mas olha quem foi que o Levi levou para a casa dele, gente. Ele não levou o fariseu, ele não levou o saduceu, ele não convidou a estirpe sacerdotal, ele levou a classe social que ele convivia. Ele levou o publicano, ele levou a corja do império, ele pegou todos os ladrões, os corruptos, ele pegou uma reunião da Câmara, do Senado, colocou tudo dentro da Câmara, de deputados, colocou tudo dentro da casa dele e falou: gente, agora a festa aqui, com Jesus, pessoal, com Jesus, corruptos, ladrões, enganadores do povo, como muitos dos nossos, tem as suas exceções, mas como muitos dos nossos que estão assumindo cargos de autoridade no nosso país, que precisam da nossa oração. Ele chama toda a corja, coloca dentro e fala: quero que vocês conheçam o meu Jesus. Sabe o que eu acho interessante? O crente, quando se converte, ele se afasta de todo mundo. Está certo que muita gente se afasta de nós, mas a gente começa a viver um mundo paralelo, um mundo alternativo. Sabe o que eu gostaria de ver? Aquele alcoólatra que se converteu e que não coloca cachaça na sua boca faz 3 anos, na nossa igreja, 2 anos ou 1 ano. Chamar os alcoólatras, os amigos de boteco, lá na casa dele para um churrasco. Servir Coca-Cola e suco Tang para eles. E falar para eles: Deus transformou a minha vida. Deus mudou a minha história. Eu chamei Jesus para esse banquete com vocês aqui. Eu quero que vocês conheçam o que eu conheci. Sabe o que eu queria ver? Homens adúlteros que enganavam suas esposas e faziam isso junto com outros, que iam para suas baladinhas, que friavam seus eventos sociais só para enganar esposas com outros, e depois que se converterem nunca mais se envolveram com outra pessoa, chamar os seus amigos adúlteros na sua casa, mostrar sua família restaurada e falar para eles: hoje eu quero jantar com vocês, quero mostrar o Deus que transformou minha casa. Sabe o que eu gostaria de ver? Jovens que se converteram verdadeiramente, transformados pela palavra de Deus, que antes iam em rave lá em Londrina, que participavam de baladas, cheiravam uma carreira, fumavam uma maconha atrás do banheiro da universidade, chamar outros maconheiros, chamar outros drogados, outros baladeiros na sua casa e servir para eles um banquete e falar assim: eu quero mostrar para vocês como é bom a vida com Jesus. Enquanto alguns, sabe o que eu gostaria de ver? Enquanto alguns estão aí, com as baladas, com as músicas eletrônicas, Esse dia a gente estava assistindo um filme com a família e eu achei interessante como é que é a música eletrônica, o camarada imitando. Eu falei: nossa, é isso mesmo, É sabe o que eu queria ver? Gente que ia para essas doideiras aí, ficava vendo estrelinha, chamar gente para sua casa e colocar um Fernandinho, colocar um Ele é fiel para cumprir, e o povo lá, o que é isso aqui? Isso aqui é Jesus. Antes eu ia com vocês lá, mas agora Jesus transformou minha vida. É compartilhar, irmãos, compartilhar, dizer da nossa alegria de pertencer a Cristo, dizer da nossa alegria do que Ele fez em nós.
Levi não conseguia ficar quieto, falou: vem cá para vocês verem quem me chamou, vem conhecer esse homem que eu já conhecia de estudar a Bíblia e de agora conhecer porque ele me chamou, vem cá para minha casa, chame, compartilhe. É uma tristeza a gente ver as pessoas usando o melhor método de compartilhamento da história. Você sabe qual é o melhor método de compartilhamento da história? O pessoal que usava o código Morse, hoje está pura sonoplastia aqui, né? Eles não imaginavam que é você fazer um live. E aí, cara, beleza, você está aí na China? Uau, que legal, Hong Kong, massa. Entendeu? Eles não imaginavam. Gente, nós estamos perdendo a melhor estratégia de compartilhamento da história. Sabe como é que se chama? Rede social. Você tem Facebook, você tem Instagram. O pessoal que antes fazia impressões de revistas e jornais para divulgar sua marca, nem imaginava que hoje a gente teria redes sociais, Facebook, Instagram para postar nossas marcas. O pessoal nem imaginava que escrevia carta, esperava 7 dias para a carta chegar no destino, que hoje a gente pode mandar uma mensagem instantânea, e a gente fica impaciente se a pessoa não está online ainda. A gente tem a maior estratégia de compartilhamento, mas é uma tristeza ver o Facebook de crente. É uma tristeza, porque o lugar que era para compartilhar a nova vida, é o lugar para compartilhar as tragédias pessoais, o desabafo, todo o vômito da complexidade. Irmãos, está na sua mão, usa essa porcaria para ser uma bênção. Para de ficar compartilhando. Ontem minha esposa mostrou uma foto de um Facebook de um membro da igreja, eu falei: meu Deus do céu, está na linha azul, mas ainda não passou pela alfândega, porque ainda não foi capaz de abrir mão da velha vida. Está aí na sua mão, compartilhe, use as redes sociais, seja inteligente, faça com que o nome de Cristo seja conhecido, e não as suas misérias, suas mazelas no seu Facebook e no seu Instagram. Aproveite a oportunidade e torne o nome de Cristo conhecido. Como eu disse, pode doer no começo, mas se você amar Jesus e conhecer quem Ele é, vai doer muito menos. Jesus te chama, pecador. Jesus quer você diferente, pecador. Jesus chama você para estar pertinho dEle, não longe. E Jesus quer que você compartilhe a sua história com outras pessoas de como Ele é maravilhoso na nossa vida. Mas nada vai acontecer enquanto a gente não saber quem Ele é. Então ouça essa canção que eu ouvi há 3 meses atrás. É uma canção que fala quem Jesus é, e eu sabia que eu tinha que compartilhar um dia essa canção com vocês, e os meninos prepararam para dizer para vocês agora quem Jesus é. Quando você souber quem Ele é, fica muito mais fácil levantar, deixar e seguir. Conheça esse Jesus em nome de Jesus. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade.
e as trevas não podem nos deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Eu quero que você feche os seus olhos, aí sentado mesmo como você está. Eu quero que você agora responda para o seu coração. Qual é a coletoria que você precisa deixar? Porque você não pode mais dizer que Deus não te chama. Você não pode se esconder atrás do pecado para dizer que você é pecador demais para Ele te chamar. Porque hoje Ele está te chamando e dizendo: siga-me. O que é a coletoria de impostos para você? É o dinheiro? É o exagero do trabalho? É aquele relacionamento nocivo e destrutivo? É a religiosidade que você tem? Aquela denominação religiosa que você pratica, mas que ainda não conhece a palavra de Deus? O que é a coletoria para você? O que você precisa abandonar para seguir Jesus? Esse é o Jesus que nós estamos pregando. O Filho do Homem, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a luz que brilha entre as trevas, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus. Quando você o conhece e o ama, as demais coisas ficam fáceis para deixar para trás. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos levar a continuar o nosso culto na nossa casa, porque nós queremos levar Jesus para casa. Nós não queremos deixar Jesus nessa reunião, não. Nós queremos levar para nossa casa. E amanhã, segunda-feira, que o pessoal chama de segunda-feira braba, vai ser a segunda-feira com Cristo abençoada, porque Jesus vai conosco também para nossa segunda-feira. Porque aqui nós temos um povo que sabe, é simples seguir Jesus. É só seguir a linha azul, é só andar com Ele. Em algum momento Ele vai pedir as credenciais do nosso amor e nós vamos apresentar. Nós deixamos, Senhor, nós abandonamos, Senhor, nós nos levantamos e nós seguimos porque nós te amamos. Que assim seja, Pai. Que não seja uma igreja religiosa, uma geração de seguidores que seguem sem saber para onde estão indo e que não abre mão da sua coletoria, mas que essa comunidade seja uma comunidade de discípulos e discípulas que sabem quem é Cristo, andem com Ele, são abençoados por Ele e seguem firmes e resolutos até o dia que o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, tenha uma boa semana, leve Jesus para sua casa e não saia sem cumprimentar o Levi que está do seu lado. Olha ele aí. Deus abençoe e uma boa semana em nome de Jesus.
sair.